Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos começar a nossa fala de hoje, cujo título é Autoconfiança, o escudo emocional contra a rejeição. Esse é o capítulo número 2 do livro cujo título é Amorosidade, de Hermance Dufour. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece de início, tá? Para preparar para a nossa fala. E assim, então, com a permissão de Jesus, nós vamos iniciando a nossa fala de hoje com o tema escolhido sobre autoconfiança. Que cada um de nós possa utilizar e aprender o máximo possível desse texto, desse conhecimento, nos esforçando para colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos aqui em nossas reuniões, aqui em nossas falas. Dessa forma, e agradecendo a oportunidade, nós damos por iniciada a nossa fala de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Bom, como eu falei, no capítulo 2 desse livro Amorosidade, nós temos, a irmã se trata desse tema, chamado autoconfiança, né? E diz que a autoconfiança é o escudo emocional contra a rejeição. Na verdade, o problema é a rejeição, né? Então, esse problema de rejeição que nós temos para conosco mesmo, na verdade, ela é uma falta de auto-amor, né? E a irmã sempre assim, insiste bastante nesses temas, porque a falta do auto-amor, do auto-perdão, né, da nossa autoavaliação, ela acaba prejudicando muitas vezes a nossa possibilidade de uma evolução, de um aproveitamento melhor do tempo de evolução que nós temos enquanto estamos encarnados, né? Então ela sempre fala sobre isso, é importante a gente entender algumas coisas, né? Então ela fala sobre esse problema, que é a rejeição, sendo falta de auto-amor, né? E ela diz que a rejeição, ela ocorre devido às sensações que nós temos no nosso dia a dia de frustração, que é o fato da gente não se sentir capaz de fazer alguma coisa, né? A inutilidade, que é não entender a nossa missão aqui na Terra, achar que a gente está aqui meio que à toa, né? E a indignidade, que é faltar o sentido para viver. Se você não tem, se você está frustrado e está vendo a sua vida de uma maneira inútil, né? Fica indignado porque fica faltando mesmo um sentido para a sua vida, né? Um sentido para viver. Aí ela nos diz que essas três sensações, elas acabam sendo a base de diversos problemas ou doenças psicológicas, né? Muito bem. Um desses problemas psicológicos ou doença psicológica, né? Ela chama de desconfiança, que é o problema da desconfiança, que é o que ela quer tratar em especial aqui conosco, né? De um modo geral, né? Tá difícil de acreditar mesmo em alguém ou em alguma coisa, né? A gente está vivendo essa época aí de tanta fake news para um lado, para o outro, notícias falsas, a internet, que ao mesmo tempo é um meio de comunicação maravilhoso, ela acaba sendo um território sem dono, né? Cada um fala o que quer e isso, sendo ou não sendo verdade, pode acabar virando verdade para muitas pessoas. Então, de um modo geral, está realmente difícil de acreditar nas coisas e nas pessoas. Só que na questão da confiança no próximo, em especial as pessoas que têm problema da rejeição, e somos muitos, eu inclusive, né? Pela leitura e pelo estudo aqui, eu me encaixo muito bem aqui dentro desse perfil que a irmã se trata, né? Ela diz que essa questão da desconfiança se torna ainda um problema bem maior do que o normal, ainda mais complicado, né? Então, eu vou ler aqui uma parte do texto que eu separei, que é importante sobre essa questão da desconfiança, né? Então ela nos diz assim: a desconfiança é um resultado do estado mental de quem não confia em si próprio, né? Ela diz até assim, que sofre da síndrome de impostor, de ser falso diante do que está fazendo e construindo na vida. Esse efeito da desconfiança, ele é um danoso efeito milenar, ou seja, ela está nos dando a pista de que isso, na verdade, é uma característica
que no estágio evolutivo que nós estamos, isso deve vir a muitas encarnações, né? Então é o efeito danoso milenar do autoabandono, de não amar a si próprio, de abandonar, né? E ela continua dizendo assim: diante do volume de sombras internas que experimentamos, nos impedindo de acessar a nossa consciência, desconfiamos daquilo que falamos e pensamos, e temos uma enorme dificuldade em acreditar numa luz tão importante para o nosso crescimento, né? Só que como é muito doloroso reconhecer isso, continuando no texto, né? Reconhecer isso em nós, adotamos a fuga de transferir essa desconfiança para o próximo na nossa convivência, né? Então você vê que coisa interessante, ela está dizendo que essa questão da desconfiança, na verdade, é a falta de confiança em si próprio. E isso acaba nos trazendo muitas sombras, muitas coisas ruins. E como é muito doloroso acabar acreditando que, na verdade, o problema está em nós, né, a gente acaba tendo um mecanismo de transferência, que é um processo meio estudado em psicologia, né? Sabe? E a gente acaba transferindo essa desconfiança para as pessoas próximas à nossa convivência. Ela, então, né, essa desconfiança, depois que nós transferimos isso, essa desconfiança se manifesta em três principais comportamentos, segundo Hermance. Esses comportamentos são acusação, cobrança e julgamento, que, por sua vez, esses três comportamentos acabam sendo os alicerces emocionais da descrença, da desconexão social, quer dizer, acaba nos afastando um pouco do convívio social e de um entristecimento emocional. Seria isso, né? Quem vive nesse clima emocional, segundo ela, né, emocional e mental, acaba exalando uma inveja tóxica, favorecendo uma projeção de sombras na convivência em níveis acentuados. E aí ela deixa bem claro assim: corações que se sentem rejeitados, quer dizer, cada um de nós que se sente rejeitado, acabam sendo mais propensos a julgar, cobrar, recriminar e acusar, pois esses são mecanismos aliviadores das tensões interiores, né? Então você veja que coisa, né? A gente acaba tendo esse consentimento de rejeição, ele fica mascarado, mas acaba partindo de nós esses três comportamentos: cobrança, recriminação, acusação, né? Porque eles acabam aliviando as tensões interiores, porque a gente não quer acreditar ou aceitar que, na verdade, o problema está dentro de nós. Quem não confia em si vai achar defeito e problema em todas as pessoas, continua ela, em todos os lugares e em todo tipo de convivência e relação, e acaba reproduzindo situações de rivalidade, desconforto e competição sistemáticas, né? Então, esses são mecanismos inconscientes daquela tal inveja, né, que ela chamou de inveja tóxica, né? São mecanismos inconscientes da inveja de quem se sente reprovado, discriminado e não aceito. Mas esse sentimento, na verdade, ele está dentro da gente. Então é importante entender isso que está dentro da gente e vai ser também uma possibilidade de solução para isso. Entender isso vai nos trazer uma possibilidade de solução para isso. Então, basicamente, essa primeira parte aqui é o problema em si, que a irmã se nos coloca como sendo o problema da rejeição, que na verdade é uma falta de autoamor, um autoabandono de nós mesmos, né? E que traz aí todos esses problemas que ela relatou, podendo gerar diversos comportamentos que não são desejados e que acabam fazendo com que a gente perca tempo de aproveitamento no nosso dia a dia, na nossa evolução, né? Então, o que vai acontecer é que nós precisamos, né, de uma solução para isso. E ela continua falando sobre essa solução, né? E aí diz assim: o caminho inverso da rejeição está na capacidade de autoavaliação, da nossa autoavaliação. Então, o nosso problema já começa a ser resolvido
por aí. A autoavaliação, né, ela passa a ser uma coisa importante para a gente, né? Muito bem. Ter contato salutar com as nossas próprias imperfeições é extremamente importante essa situação, né? Nós devemos ter um lema, segundo ela fala, né, de que tudo aquilo que nos incomoda no próximo, no outro, na realidade ele deve ser um material de reflexão para nós vermos, aí, nos analisar. Ou seja, se alguma coisa em outro nos incomoda é porque alguma coisa daquilo dali não está muito legal dentro da gente. Então, é uma oportunidade, um hábito que a gente deve ter de se autoavaliar para ver se, para olhar os nossos problemas e melhorar com isso, né? Muito bem. E aí ela fala que a gente deve praticar a indulgência antes de tudo conosco mesmo, que é uma questão de olhar para isso de uma maneira com bastante auto-amor, com bastante perdão, né? Indulgência é a capacidade que a gente tem de desculpar, de relevar e coisas assim, dessa forma, né? Então, ela continua, eu vou continuar aqui a ler uma parte aqui do texto, e que nos diz assim, que Hermâncio nos diz assim: a desconfiança subtrai as conexões, as ligações entre as pessoas, e por meio desse caminho interno, os corpos físico e etérico, especialmente no sistema músculo-esquelético, são acometidos pelas típicas doenças que envolvem os ligamentos. Você vê que agora ela fez também uma ligação entre esse sentimento de desconfiança e possibilidades de doenças, né, que são somatizadas, ou seja, efeitos que podem ocorrer no nosso corpo por conta desse comportamento, do sentimento, melhor dizendo, de desconfiança. E ela continua: a autoconfiança é uma busca essencial das nossas habilidades, quer dizer, buscar autoconfiança é fundamental, né? Da nossa utilidade, do nosso valor pessoal na construção de uma existência digna e realizadora. Que a gente tem que buscar para que a gente está aqui, qual é a importância nossa nesse mundo, né? E ela continua dizendo que confiança é o resultado da autoaceitação. Você se aceitar do jeito que você é, querendo continuar a melhorar. Repara no próximo, né? Que ela diz assim: quando aceitamos quem somos, não desistindo de sermos uma pessoa melhor, a vida então começa a fluir e a roda do karma do aprendizado individual passa a girar. O que ela quis dizer com isso? Que quando a gente deixa de se rejeitar para não se sentir rejeitado também, e começa a se aceitar do jeito que é, mas não desistirmos de ser uma pessoa melhor. Ou seja, se aceitar não é estacionar. Se aceitar é aceitar quem nós somos, com os nossos defeitos, e trabalhar para melhorar esses problemas, esses defeitos. Ela continua no texto dizendo assim: aceitar é parar de resistir àquela parte de nós que recriminamos, acusamos e rejeitamos, né? Então, ela deixa bem claro sobre o que é essa aceitação. Mas lembrando sempre que aceitando com o intuito de se tornar uma pessoa melhor, ou seja, nos autoavaliando para que nós possamos observar o que não está legal e produzir mudanças nessa parte. Aí ela continua: a medicação está nos exercícios contínuos de autoconfiança e autoaceitação que vão diluir, né, essa síndrome de impostor ou de falsidade ou de hipocrisia que perturba a nossa vida emocional quando nos sentimos desprezados, reprovados ou discriminados. E aí ela fecha dizendo assim: a rejeição vinda de outra pessoa, ela só vai encontrar eco na nossa intimidade quando existe uma autorrejeição. Caso contrário, né, se a autorrejeição não existe, a gente não vai nem se incomodar com a rejeição dos outros. E que se a gente está sentindo essa rejeição dos outros e está tendo essa autorrejeição, isso está nos lembrando que é um aviso que a gente está nos afastando do nosso eu próprio, faltando com o nosso auto-amor, né, que a gente deve acolher. Então ela diz que a gente deve fazer um exercício repetindo para si próprio 5 frases, né, que deve se repetir sistematicamente para você tentar se melhorar. Elas são as seguintes: eu me aceito como eu sou. A outra:
eu confio em mim. O outro, eu acredito em meus propósitos. A próxima, eu tenho esperança na minha melhora. E eu me acolho e me amo profundamente. Você vê que Hermance fala dessa questão da rejeição, de todos esses problemas psicológicos que estão aí, com o objetivo de melhor aproveitarmos a nossa estada aqui na Terra, ou seja, a nossa encarnação, para que a gente possa evoluir mais, né? Mas ela o tempo inteiro trata desses problemas, mostrando coisas que estão dentro de nós. Ela em momento algum fala, inclusive, de rejeição, de observação nos outros, estimulando que a gente recrimine ou fale alguma coisa dos outros. Pelo contrário, o que ela fala é sempre querendo olhar o problema dentro de nós, porque a reforma íntima, ela, como diz o nome, é íntima, é nossa mesmo. E ninguém vai fazer nada e nem será responsabilizado por nada que seja nosso. Ou seja, tudo aquilo de mudança que pode ocorrer conosco tem que partir de nós mesmos. Às vezes, né, muitas vezes as pessoas me perguntam, por eu ser espírita, né, por que o sofrimento existe, por que acontece isso e tal. E aí muitas vezes o que eu respondo é exatamente uma situação parecida. Quando a gente resistente em mudar alguma coisa, justamente por estar afastado do auto-amor, da autoavaliação, dessa reforma íntima, de uma coisa de você se avaliar e produzir uma mudança em você próprio, às vezes a dor, o sofrimento, acaba nos causando, nos forçando algum tipo de mudança. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece mesmo. Então, a Hermance, o que ela faz é nos incentivar a nos autoavaliar e produzir mudanças em nós. E não se esquecendo daquela frase aqui, que eu acho talvez uma das coisas mais importantes, que ela diz assim: quando aceitamos quem somos, porque é fundamental aceitar quem você é, do jeito que você é, a condição que você tem. Mas então ela continua: quando aceitamos quem somos, não desistindo de sermos uma pessoa melhor, aí a vida começa a fluir melhor. Né? Por que não desistindo de ser melhor? Porque a gente pode simplesmente se conformar e aí vai estagnar, né? Vai estacionar. Não é nada legal isso. Então o importante é a gente produzir a partir do auto-amor, da autoanálise, né? Confiar em si próprio a partir da aceitação que nós temos, com aquelas frases, aqueles exercícios, né, que são propostos, fazendo com que essas mudanças próprias possam produzir um efeito de melhoria no nosso dia a dia, não faltando o auto-amor, e com isso nós vamos eliminar ou diminuir a questão da rejeição interna nossa, que vai diminuir, vai eliminar o problema da rejeição no nosso ciclo social, no nosso convívio social de um modo geral. É fundamental, então, essa parte. Bom, esse era o nosso tema de hoje, espero ter esclarecido. Se alguém quiser esclarecer melhor sobre esse tema, nós temos aí esse livro, chama Amorosidade, esse foi o capítulo 2, mas tem vários outros capítulos com temas relacionados, muito interessantes, de Hermance Dufour. Ok? Então, muito obrigado, e vamos fazer a nossa... Muito obrigado pela atenção de vocês, vamos fazer a nossa prece para finalizar, que o nosso tempo já está se esgotando. E assim, então, agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais pela possibilidade de trazermos a palavra do livro de Hermance Dufour para que nós possamos aprender, melhorando o nosso dia a dia na nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus e que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.